Olá, doutores. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu sou a doutora Renata Bazante. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês sobre a biologia, a manutenção e a reprodução do zebrafish. Eu vou falar assim um pouquinho de mim. Eu, eu fiz o meu doutorado no IPEM e antes mesmo, é, quando eu era estudante, eu pude estagiar num laboratório de ecotoxicologia e lá eu permaneci muito tempo trabalhando desde algas até mesmo mamíferos e pude atuar com bastante êxito em Dânio rério, que antigamente é, era chamado de Brachydânio rério. Houve aí uma alteração do nome científico. Eu atuei nesse laboratório e depois, durante o meu mestrado, também pude permanecer na ecotoxicologia. Só quando eu migrei para o doutorado, eu não continuei, mas eu pude aprender bastante sobre feixes de elétrons, né, radiação gama, e com mais tempo depois eu posso estar explicando isso para vocês. Bom, no laboratório, né, no ano 2000 que eu comecei, né, nesse laboratório privado, eu lembro muito bem das auditorias, né? E aí, uma das coisas que eu nunca esqueci foi a questão, né, levantada por um dos auditores do Inmetro sobre a viabilidade, né, de que o zebrinha fosse de fato o zebrinha, né? Se ele não era um outro peixe assim, um híbrido ou até mesmo é, não geneticamente estável, né? Com anormalidades devido a essa vasta é, essa, uma quantidade imensa, né, de variação desse dânio rério, desse peixinho. E, de fato, o laboratório ele estava iniciando os testes de toxicidade com larva e também com os gametas, né, com no momento da eclosão, né, teste de embriogenicidade. E eu me recordo bem que nós passamos ali muita dificuldade nessa questão reprodutora dele, até pelo fato de adaptarmos ali todo um biotério para ele. E com os anos, né, de lá para cá, isso daí, vimos aí essa troca entre laboratórios, né, troca de experiência, e isso aí foi muito bom para que conseguíssemos estabilizar aí, né, ou encontrar, né, não tem o certo e errado, mas encontrar, adaptar ali o peixinho para o laboratório, para o seu laboratório. E então eu vou falar um pouquinho dele. Ele é um peixe exótico. Isso significa que ele veio, né, de outro país e se adaptou aqui. Na verdade, ele com a climatização em laboratório, você consegue, né, reproduzir ele em qualquer lugar, apesar da qualidade da água que ele requer também. Bom, então a origem dele, ele é originário da Ásia, né? Nessa região aqui, eu vou fazer um apontamento aqui da região aqui da Índia, de Paquistão, Bangladesh, Nepal, Myanmar, tá? O nome dele se dá ao fato dele ser proveniente, né? O habitat ali, de arrozais, né? Aonde tem ali o plantio de arroz.
que não sei se vocês sabem, né, mas são áreas alagadas, não muito profundas, né, aonde tem uma quantidade ali, né, de insetos e água corrente, para que esse peixinho ali possa permanecer naquele local. Bom, ele é considerado um modelo experimental, né? Hoje disseminado em vários países. E o fato é que aqui no Brasil, né, no final da piracema, esse peixinho, ele tem uma dificuldade, principalmente aqui na região sudeste, né, de Goiás, sudeste, ele tem essa baixa da reprodução, tá? Com exceção do nossa região norte e nordeste. Mas ele se reproduz o ano todo, né? Com exceção em locais aí onde tem aí uma alteração de temperatura, mas ele é de clima quente, né? Ele se adaptou aqui a clima quente. Na verdade, ele se adapta a oscilações, né, de temperatura. Mas, só fazendo aqui uma observação, na natureza ele tem essa variação de 6 a 38 graus, porém, em laboratório foi estabelecido, né, além da alimentação que não é natural, né, que ele não tem que sair para caçar o alimento, ele é confinado, e a temperatura também foi dada, né, entre aspas, assim, para ele condicionada, né, que seria ali em torno de mais ou menos uns 27,5 graus, tá? Deixamos ele nessa temperatura. Então, notamos que esse peixe, ele não aguenta tanta oscilação de temperatura, tá? Em biotério. Isso foi notado. Então, além, né, de vocês ter esse peixinho no laboratório, você precisa, como eu disse, dar um alimento para ele rico, né, em nutrientes, e isso, a alimentação, uma ração específica para esse peixe, até hoje, pelo que eu vi, nós não temos. O que a gente faz no laboratório é oferecer um alimento para ele já preparado e adicionar, né, um fortificante para ele, não entendam com jeito, artêmia ou uma dáfnia, né, serodáfnia, principalmente a artêmia é o que a gente costuma, né, dar para eles. Então, como que eu posso reconhecer um zebrafish? Bom, de fato, eu verifico, né, a forma dele, ele pode chegar ali a mais ou menos uns 4 centímetros na fase adulta. O corpo dele tem um formato, né, fusiforme e achatado lateralmente. Você observa a região da mandíbula, né, dele, na parte de baixo, na parte inferior, ela é mais para frente, né, para o dente a superior é mais pequenininha, os olhos são centrais e contamos as listrinhas, né, que vai de 5 a 7 listras, tá? Que contamos desde da região do opéculo, mostrando aqui para vocês, até mesmo a nanadeira dorsal, tá? Bem para aqui para cima. Na parte ventral, quando é fêmea, nós notamos aqui uma região que não tem listras. Isso quando a gônada aqui já está em maturação, é mais saliente. Aqui a gente não vê essas listras. O do macho a gente consegue ver um pouco mais de listra do que a fêmea, por causa dessa região ventral aqui, que ela cresce da fêmea.
A fêmea ela é um pouco maior que o macho, tá? Então, continuando aqui a apresentação para mostrar aqui para vocês. Outra coisa para a gente reconhecer o zebrafish são as cores, né, da pigmentação das escamas. Vimos aqui algumas células pigmentadas. Então, eu tenho uma classificação. A primeira seria a metanóforos, que são essas regiões mais azuladas, escuras azuladas. O nome até mesmo Paulistinha lembra aí as cores da nossa bandeira de São Paulo, por isso que chama Paulistinha. Essa região de células chamadas, a segunda aqui, né, só para fazer aqui um acompanhamento, os xantóforos, que dá mais ou menos uma tonalidade amarelada, um amarelo ouro. Isso também a gente nota quando o peixe está na época do acasalamento. Tanto os machos como fêmea, ele fica com essa tonalidade, a escama dele, né? Ela tende a ficar mais amarelada com essas células, tá? E os iridóforos, que lembra, né? Quando você olha assim o peixinho na água, você vê assim não vou explicar para vocês. Como um arco-íris, ele lembra uma fluorescência, melhor dizendo, uma fluorescência de cores ali, tá? Que seria essas células, tá? Iridóforas. Bom, como eu estava falando lá no laboratório sobre essa questão, né, levantada sobre o peixinho, se ele era de fato o zebrafish ou não, de uns anos para cá, todo o material genético ele foi codificado. Então, o zebrafish que utilizamos nos testes, nos ensaios ecotoxicológicos, eles vêm dessa linhagem que é a wild type, né? Ou essa linhagem é essa aqui da foto aqui que vocês estão vendo, tá? Por quê? Porque essa linhagem, ela, apesar, né, das outras também ser dânio rério, né, elas não sofrem praticamente a uma diminuição dos fatores de mutação que levam o peixinho a morrer ou até mesmo, né, gerar anomalias. Então, essas linhagens elas foram preparadas, né, de acordo com todo o plantel, né, estudado e verificado se nascia algum diferente, né, como, por exemplo, a linhagem do Dânio rério chamado leopardo, ou de Longifin, né, que tem a cauda mais alongada. Conforme vai passando lá, dá para a gente fazer isso no laboratório, tá? Não precisa necessariamente comprar, né, de laboratórios que tenham já uma certificação, não há necessidade. Mas hoje sabemos que essa linhagem, a Wild Type, ela comprando ela, você garante peixes mais fortes, peixes mais saudáveis, com embriões também e gametas gerando embriões saudáveis, né? E outra coisa importante, né, a mencionar aqui é que esses peixinhos eles rapidamente se reproduzem, né? Então, em 3 meses você já tem a fase juvenil preparada para produção e a reprodução ela se dá a todo ano, né? É claro que existe todo um protocolo de estudo, um método mais adequado, temperatura, né, do ambiente e também o fotoperíodo, que é bastante caracterizado para que esse peixinho ele possa ali
também está reproduzindo com qualidade, tá? Então, eles se alimentam na natureza de uma forma. No laboratório, você tem que adaptar esse alevino, né? Quando você já começa ali na fase de alevinagem, mostrando assim para ele, didaticamente falando, a disponibilidade dele encontrar a alga, tá? Para evoluir, né? Até ele se adaptar à narração. Então, isso daí, com o tempo, você já começa a preparar esse peixinho para um novo ciclo, né? E é muito rápido, tá? Continuando, vocês estão vendo aqui uma caixa de reprodução, né? Um rack reprodutivo. Isso aqui tem dado muito certo, aonde você pode colocar uma fêmea e 2 machos, ou 2 fêmeas e 2 machos. Eu lembro bem que no laboratório nós não conseguíamos reproduzir com 2 fêmeas, apenas uma fêmea, para ela conseguir desovar. E aqui embaixo da caixa, não sei se vocês conseguem ver os ovinhos, né? Então, após os machos, né? A fêmea, melhor dizendo aqui, a fêmea, ela coloca os ovinhos. Pode acontecer do macho querer comer os ovinhos, mas eles caem, eles se precipitam. E aí, o macho ali por cima da fêmea já vai eliminando os espermatozoides. Então, acontece aqui a fecundação externa, né? Não há necessidade aqui da fêmea colocar os ovinhos, né? Projetar os ovinhos, não, eles caem. E aqui você verifica que esses ovinhos eles estão ali em uma certa quantidade e você retira aqui, coloca numa placa de Petri, você prepara um ambiente para que esses ovos eclodam, tá? E não funguem, não tenham ali nenhuma ocorrência. Mais para frente eu vou explicar melhor. E aqui, nessa foto que eu coloquei, é o preparo, né? Eu já fui antes aqui, que é um preparo. Você deixa lá a fêmea próxima do macho, para os feromônios ali agir, ela olhar, eles também olharem para ela. E isso tudo você precisa de um preparo, tanto de temperatura, deixar eles sem se alimentar por um dia, para depois, no final, colocar eles ali junto, né? Para não defecar. Então, você deixa um dia sem se alimentar, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Então, eles, de fato, né? São pequenos, como eu falei, e o tempo de geração é muito curta, né? Em torno de 90 a 120 dias. O tempo, mais ou menos, para a gente considerar o paulistinha já um peixe de plantel ali, já idoso, velho, né? Isso vai variar aí de mais ou menos 24 meses, tá? 2 anos a 3 anos já você tem matrizes consideradas já idosas, né? Então, sempre é bom você deixar esse plantel bem sinalizado, né? Bem verificado, assim, o período, né, que você está cultivando ali, o tempo de cultivo dele. Bom, aqui eu tenho um site, né, para quem quiser dar uma olhada no sequenciamento completo do Dânio Hério, né, o genoma dele foi, de fato, aí, estudado, né, nesse site aqui da Enzember, né, Enzember,
aqui você nota que o genoma do zebrafish, ele é muito parecido com o nosso, né? Você tem 75%, né, de genes ali, muito similar ao nosso. E outra coisa fundamental a dizer é esse acompanhamento que é possível, né? Se estabeleceu de que o embrião, por ele ser transparente, né, e as larvas também, você consiga, né, observar com mais detalhe o desenvolvimento embriológico, o desenvolvimento desse peixe. Daqui a pouco eu mostro mais coisas para vocês. Aqui é o cariótipo do zebrafish, mostrando um pouco mais, né, sobre as facilities, né, do zebrafish. O importante para você começar um plantel, né, ter o peixinho lá, né, o paulistinha no seu laboratório, primeiro é a qualidade de água. E isso há anos eu venho estudando sobre qualidade de água. A aeração, né, a quantidade de sais minerais, a fonte que vai estar buscando, né, uma fonte que, de certa maneira, seja isenta de agrotóxicos, eu não digo nem hormônio, porque é muito difícil até mesmo fazer a eliminação total hormonal, né? Que a gente sabe que estamos sujeitos na água. Mas ter fontes, né? Sabendo das fontes, aonde elas prevaleçam ali com baixa, né, baixa contaminação ou nenhuma contaminação, né? Bom, a questão da osmose reversa, ela é um pouco mais cara, mas se tiver no laboratório, vai ajudar bastante a você preparar essa água, né? De fato, vai se extrair todo aqueles sais, vai ter uma água pura, né? Ultra pura, destilada, e aí você vai preparar isso, vai preparar essa água, vai reconstituir. Assim, nos laboratórios, né, que eu pude trabalhar, usávamos esse produto, né, o Instant Ocean, e também um conjunto de filtros, tá? A água passava, né? Passava por filtros como carvão ativado, como a lã de vidro, alguns também algumas resinas também passava, né? Hoje a gente tem mídias, hoje a gente sabe que tem toda o aquarismo, né, em si, né? O mercado ele é muito amplo, então você consegue fazer esse preparo da água. E lembrando que o cloro, se for usar uma água tratada, né, o cloro mata o peixe, né? Então a gente sabe que a cloração, o processo de cloração não pode ser feito, a não ser que você deixe, estabilize, né, ali a água, deixar o cloro volatizar, mas mesmo assim, né, tem que observar se não tem outras substâncias ali formadas, né, a partir do cloro também, né? Eu coloquei aqui os padrões de criação, existem padrões, né, já estabelecidos para que esse peixinho ele fique bem, né, seja um peixe viável para o laboratório, para o experimento, e que a gente considera, né, eu coloquei bem aqui, sua biologia em habitats naturais, né? Isso significa o quê? Que é pertinente o laboratório ter ali, né, paralelamente, produção de zooplâncton, né, artêmia, por exemplo, né, e para que esse peixe ele possa ali, né,
ter uma alimentação, não só a alimentação boa, mas a água que eu falei, né? E também ter condições ali, condição de temperatura, toda a parte climatológica, né, seja adequada para ele. Aqui eu coloquei outras facilities, né, outras facilidades com o zebrafish. O uso, né, do carbonato de cálcio no preparo da água, deixar o pH entre mais ou menos 7,5, estabelecer uma faixa de pH, para que também você não oscile tanto. Esse peixe ele consegue ter ele pode permanecer num pH um pouco ligeiramente ácido, tá? Ele consegue oscilar, inclusive também o oxigênio também, ele é bom, assim, ele consegue ficar um dia até mesmo sem aeração, né? Ele consegue, os testes de toxicidade crônica, por exemplo, que são 7 dias, nós trocávamos, né, todos os dias a substância, mas a aeração a gente não fazia, tá? O equilíbrio gasoso, né, como eu falei, estava falando sobre a oxigenação, mas o preparo dessa água, né, a aeração, ter um tanque, é fundamental ter água ali disponível para que faça a manutenção, né, correta do habitat desse peixe. O uso de UV também é muito pertinente, é muito importante para controlar o crescimento de alga, o aquário não ficar muito esverdeado, controlar bactérias que possam vir. Já me perguntaram, isso há muitos anos também, sobre EPI, né? Porque quando a gente trabalha com o peixe, a gente acaba se molhando, né? E como que seria essa questão do EPI, né? Usa ou não usa luva, né? É muito importante, né, nós termos essa noção de que perfume, sabe? Sabe aquele perfume que a gente coloca aqui assim na mão, aqui assim no punho? Não pode ser usado. Isso daí prejudica os seus ensaios, né? Usar o menos perfume possível, né? Lavar bem as mãos, lavar até aqui a região, né, do braço todo, né? Com sabonete, sabão, não deixar resquícios de sabão, tá? Lavar bem, bastante a mão e com roupas protegidas para o laboratório e que para não molhar também, né? Um avental ali que tenha que não impermeável, né? Lembrei aqui a palavra impermeável, um avental impermeável. E também sapato fechado, sapato que não molhe, né, de preferência, tá? E o avental, né, como às vezes tem que pôr a mão, né, no aquário, né, evitar esses de longo, né, pode ser aquele curto. Bom, gente, então aqui, vocês estão vendo aqui o aquário, né, onde você pode ter aqui, no caso, o preparo da água ou até mesmo o seu plantel inicial, e ele está aqui conectado a uma estrutura, né, de filtração, de preparar a água ali e a água fazer uma recirculação, tá? Que é o aquário Samper, né? O processo de Samper. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui para vocês, né? Aqui é um sistema de recirculação do International Research Center, né? E aqui vocês estão vendo 3 fileiras de rack, né? Ou melhor dizendo, uma rack de 3 fileiras. Aqui, né, a água, aqui seriam os peixinhos, o aquário com os peixinhos. A água, ela chega e a água, ela sai, tá? Ela sai,
ela pode passar aqui na etapa de uma esterilização por UV, pode ser aqui na entrada ou na saída, no caso aqui está saindo, né? E aí essa água passando por esse sistema UV, ela vai chegar, né? Ela vai percorrer aqui o sistema de filtração, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente. Ali você pode colocar carvão ativado, vocês podem colocar pedrinhas, as malhas de filtro, mídias, né? Então, aí vai depender de cada laboratório, vai depender também do orçamento do laboratório, tá? Então, aqui a água passa por esse processo de filtração e ela, né, retorna aqui, continuando aqui, ó, quando ela, nesse caso aqui especificamente, ela passa por um osmose reversa, eu esqueci de mencionar isso aqui, nesse exemplo, tá? Então, depois dessa filtração, ela vai para uma osmose reversa. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tem a parte aqui da salinização, ou melhor dizendo, da reconstituição, né, que coloca ali novamente todos os sais, e aí ela vai de novo, entra nesse sistema fechado e retorna para os aquários, né? Bom, quando a gente vai falar sobre a reprodução, eu tenho que observar, então, as temperaturas e os fotoperíodo, tá? Então, temperatura de 27 graus e meio, fotoperíodo de 14 luz, que é o fotoperíodo positivo, e 10 no escuro, tá? Isso aqui é muito importante salientar sobre quando o fotoperíodo ele tem um tempo a mais no escuro para o peixe. Então, o peixe, o que acontece? Há um aumento do que a gente chama, né, do hormônio da melatonina. Então, a melatonina, quando você tem mais tempo no escuro, ela é produzida e ela inibe a produção de LH pela hipófise e também o peixinho vai não reproduzir, né? Então, muitas vezes você está lá com o plantel esperando a reprodução e aí, por algum motivo, ele não se reproduz. Por quê? Porque ele ficou, né, nesse fotoperíodo aí negativo de luz, tá? Então, só para recordar aqui, né? O LH promove a maturação folicular, né? Ela, de certa maneira, a reprodução de luz branca, isso é importante evidenciar, ela vai estimular, né, a liberação, a extrusão dos ovócitos para fora, e a temperatura também da água, ela afeta a reprodução. Então, se diminuir a temperatura, cair a temperatura do laboratório, ele vai parar também de reproduzir o peixinho. Aqui, para vocês terem uma ideia, né? Essa região, né? Que é do tecido ali, né? Da reprodução, liberando aí os ovócitos secundários, né? Mostrando aqui que em alguns experimentos aqui, deixa eu avançar só um pouquinho aqui, só para vocês né, recordar aqui sobre a comunicação celular e o fotoperíodo na reprodução. Como eu falei, a reprodução está ligada ao fotoperíodo, né, dia e noite. E aí tem o eixo hipotálamo hipofisário gonodal que regula isso, e o do peixinho não é diferente dos mamíferos, tá? Então, ele vai regular o quê? Né? Ele vai regular lá no hipotálamo, vai produzir, né, o hormônio liberador de gonadotrofina. Uma vez liberada, vai para a hipófise. Da hipófise, você tem o estímulo tanto do FSH, que vai estimular a produção de estradiol, e o LH, que é o hormônio luteirizante, que vai estimular a maturação folicular. Nos peixes, há mais um hormônio, que é a prostaglandina,
que vai ser necessário a liberação desse hormônio para que haja a extrusão do ovócito secundário pelas fêmeas, tá? Aqui, achei muito pertinente falar sobre esse estudo aqui, sobre o fotoperíodo e a reprodução, se elas estão relacionadas. Tem pouquíssimos trabalhos sobre isso, eu vi que há necessidade desse estudo, principalmente o nosso, né, que vai falar bastante sobre a aplicação da luz também, né, do laser. Então, aqui tem poucos estudos sobre isso, então eu puxei na literatura sobre diferentes tipos de luz, se pode ou não estimular diferentes processos de comunicação celular. E aí eu notei que sim, tá? Principalmente influência na reprodução do peixe. Aqui, não sei se vocês conseguem ver nessa foto, são aquários, tá? Que tem aqui a luz, né? Na verdade, a composição do aquário ele não é transparente, ele é azulado na composição mesmo do próprio aquário. Aqui é um pouco esverdeado, né? Esse laboratório aqui foi retirado uma foto, eu esqueci de colocar aqui para vocês. O laboratório lá de Goiás, de Ecotoxicologia de Goiás, da Faculdade Federal de Goiás. E um estudo que me chamou bastante atenção foi um pigmento da retina chamado rodopsina, tá? Ele é estimulado, né, para que a gente enxergue, tenha aquela visão noturna. E a rodopsina, ela é também relacionada ou regulamentada pela quantidade de dopamina. Eu vi também que essa questão no nosso relógio, sabe? Relógio ou ritmo circadiano, que eu coloquei aqui o conceito, tá? Que é o ciclo circadiano, eu vou ler, é o nome dado às variações das funções biológicas de diversos seres vivos, que se repete regularmente. Então, as funções biológicas da gente, vitais da gente, né? Então, ela se repete a cada 24 horas. Bom, o que esses pesquisadores notaram? Que a luz, né, a luz branca, ela elimina, né, ajuda a dopamina, tá? Libera a dopamina, luz branca. Lembra que eu falei que a dopamina está ligada, está relacionada, né, à quantidade, diminuição, né, daquela proteína, né, ocular, né? Então, ela tem a ver sim, tá? Com os receptores ROD, tá? Que tá chamando aqui, receptores, fotorreceptores ROD. Aqui, quando não tem a luz, eu escrevi duas luzes aqui, a luz azul, perdão, tá? Aqui a luz azul, né? Quando você tem a blue, né? Aqui, ó, a luz azul, ela não libera a dopamina, tá? E está relacionado também com a inibição dos dois hormônios lá da hipófise, que é o LH e o FSH, ou seja, diminui também a taxa reprodutiva. Achei excelente esse trabalho, eu quis comentar aqui com vocês, tá? Muito pertinente ao estudo aí da gente. Bom, o manejo dos embriões é fantástico, né? Quando você começa a trabalhar e ver lá todos os estágios embrionários, porque é transparente, você vê em poucas horas, né? Em 16 horas, acontecendo todas as divisões celulares. E aí você vê em 3 dias, gente, você vê as larvas, né? E depois até 90 dias aí o peixinho, né? É fantástico, isso daí não tem preço, né? E aqui eu coloquei, né? O que acontece, né? Depois da desova?
É sempre bom sifonar, né? Não colocar a mão de jeito nenhum, sifonar e depois colocar numas placas de Petri. Aqui eu coloquei, né, que essas plaquinhas, elas devem ser desinfectadas, né? Você pode usar hipoclorito, mas você tem que separar isso, deixar secar, volatizar, né? Durante 1 minuto lá, tem tudo uma regra, eu coloquei aqui, ó, 2 gotinhas, né? Para 75 ml de água, isso é para desinfectar a plaquinha, para que não aconteça aí de fungar, você contaminar com bactéria nem fungo, tá? O meio de cultivo dessas plaquinhas também é necessário você colocar 0,05 de azul de metileno, já com os ovinhos fecundados, tá? E esse meio tá aqui o preparo dele, tá? Tá na literatura, tá em alguns laboratórios também, o preparo desse meio de cultivo e a incubação, né? Requer aí uma temperatura também de 27 graus, né? Numa incubadora. Aqui você tem os estágios que você precisa observar dos embriões, embriões viáveis, embriões chamados intermediários, você vai ter, se você escolher embriões dessa maneira, não vai ter um teste de toxicidade tão eficiente como os embriões viáveis. Os não viáveis, né, você descarta. Embriões não fertilizados, você também vê que as células não vão se dividir, também você tem que descartar. O laboratório precisa ter 98% de sobrevivência dos embriões para que ele esteja em conformidade. Bom, gente, concluindo aqui, eu passei uns minutinhos, mas o manejo ele deve ser adequado à sua capacidade laboratorial. A sua estrutura tem que ser baseada no orçamento, né? Enfim, você vai se adequando. E não existe o certo e errado, porém você tem que dialogar com outras equipes, ver o que deu certo em um, o que não deu, né? Pode ser que você consiga no laboratório 2 fêmeas e 4 machos reproduzindo, ou pode ser que não. E o mais interessante aqui no meu ponto de vista é que você saiba trabalhar e dar o que? O bem-estar para o peixinho, que ele vai te reportar, né? Ele vai te responder. Bom, gente, eu termino aqui, tá? Com uma frase, não importa onde vamos chegar, o amor é a chave de todos os caminhos. Eu sou a Renata Bassante e obrigada mais uma vez pela oportunidade.